Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e vamos continuar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, falando mais sobre os heróis da fé. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Dá um joinha aí no vídeo para que a plataforma crie engajamento, ou seja, envie esse vídeo para mais pessoas, para pessoas que precisam de fato também assistir esse vídeo. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha, entenda o nível, guarda essa frase, ela é muito importante. O nível da sua preparação define o raio da sua influência. Nós vamos falar sobre preparação, porque fé, a palavra fé no hebraico é emuná. Emuná. Essa é este som que você está ouvindo é de fato o som da palavra fé em hebraico, emuná. Mas traduzindo a palavra emuná, que nós entendemos como fé, na verdade significa treinamento. Então a palavra emuná, que aparece no hebraico para cada uma das palavras que nós temos como fé em português, na verdade a tradução dela significa treinamento. Ou seja, sem treinamento, o texto seria assim: de fato, sem treinamento ou sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando você substitui a palavra fé para treinamento, o texto ele passa a dar mais ênfase, mais sentido. Olha só. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, o treinamento é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Então, uma pessoa que vai participar de um campeonato, de uma Olimpíada, ela treina, ou seja, é a certeza daquilo que ela está esperando um dia, vencer, alcançar a vitória. Então, o nível da sua influência, ou melhor, o nível da sua preparação, do seu preparo, da sua fé, define o raio da sua influência. Muitas pessoas querem ser influentes, muitas pessoas querem ser famosas, muitas pessoas querem ser conhecidas, reconhecidas. Mas se preparou para isso? Tem preparo para isso? Tem treinamento? Muitos sonham, poucos chegam. Por que que num campo de futebol, por exemplo, se a gente vê um campeonato acontecendo, uma Copa do Mundo, tá lá a seleção, eu acho que há 11 jogadores, né? Não sei, que estão em campo, eu não acompanho futebol, então deve ser lá 11 jogadores em campo, e uma plateia com 50, 60, 70 mil pessoas. Por quê? Tem mais pessoas na plateia do que no campo. Porque a plateia não se preparou, não treinou, não conseguiu alcançar. Eles até gostariam de estar lá, estão ali torcendo, almejando, dando o melhor para o seu time, né? Levantando a bandeira do seu time, mas gostariam de estar lá em campo, mas sem preparo. Dificilmente
a pessoa vai entrar em campo. Então, preparação é tudo. Então, muitas coisas não tem nada a ver com formação, tem a ver com preparação. Não que você não deva estudar, que você não deva fazer uma faculdade, mas o que te leva para um nível superior de influência é a sua preparação e não a sua formação. Então, algumas coisas precisam ser feitas e você precisa aprender o que me leva a subir de nível na minha influência, né? Alguma coisa precisa ser feita e, se for feita, precisa ser feito da melhor forma possível. Alguma coisa tem que ser feita, mas essa coisa tem que ser bem feita. Primeira coisa para você melhorar a sua influência. Primeiro exercício da preparação, respeitar. Segundo exercício, valorizar. Nós temos que respeitar e valorizar as pessoas. Tem gente que acha que respeita e tem gente que acha que valoriza. Mas como nós dissemos ontem aqui, olha só, uma pessoa que é verdadeiramente grande, ela sabe que é pequena, por isso ela começa a crescer. Quem é pequeno e acha que é grande, para ela se sentir grande, porque não tem como ela crescer, ela precisa diminuir os outros. Então, tudo depende do quê? Do respeito e da valorização. Uma vez eu fui visitar uma empresa e aquele diretor da empresa lá, um conhecido meu, ele falava assim: olha, aqui na empresa nós somos todos iguais, desde o porteiro até o diretor, aqui nós somos todos iguais. Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: o porteiro ganha o mesmo salário do diretor? Ele falou: não, nós somos todos iguais assim, quero dizer em respeito e tal. Então isso não é ser igual, valorização, né? Se são todos iguais, então o porteiro deve receber o mesmo dinheiro, o mesmo salário, o mesmo pagamento que o diretor da empresa. Isso é uma empresa que são todos iguais, tá? Então, o que é ser todos iguais? É ser iguais de verdade. É ser considerado igual a outra pessoa, não ser maior, melhor, achar que o seu intelecto é maior do que a outra pessoa. Nós não podemos pensar assim. E isso é respeitar as outras pessoas, valorizar as outras pessoas. Uma vez eu conversava com um jovem que ele frequentava uma escola de surdos e mudos, né? Então ele aprendia ali como se comunicar com sinais em libras. Mas ele falava normalmente. Eu disse: então, você não é surdo, porque geralmente uma pessoa que é surda, nasce surda, ela também não consegue falar, ela não aprendeu o som da fala. Aí ele disse: não, eu não sou surdo nem mudo. Eu falei: mas qual o motivo, qual a razão então de você frequentar uma escola de surdo e mudo? E aí ele disse assim: os meus pais a minha mãe e meu pai são surdos e mudos, eu quero aprender para mim poder me comunicar com eles. Então isso é amor, isso é valorização, isso é respeito. É quando você sente o que o outro sente. Isso de fato é respeito. Então, a gente às vezes não consegue entender esses princípios importantes. É quando a gente respeita, é quando a gente entende, quando a gente passa a fazer tudo por excelência. Como eu disse, alguma coisa precisa ser feita. E essa coisa precisa ser feita da melhor maneira possível. Você deve conhecer gente como o pedreiro, que faz um serviço excelente. Você deve conhecer, por exemplo, um padeiro que faz um pão excelente. Você deve conhecer, por exemplo, um médico
que faz um serviço excelente, que é um médico por excelência, que te dá uma atenção, que olha, que pede os exames que tem que ser feito, que olha, que sente o que você está sentindo. Já não aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. De eu ir passando muito mal por um pronto-socorro e o médico nem olhar na minha cara. Mas já aconteceu comigo de eu chegar passando mal num pronto-socorro e o médico, ele sentir tanta empatia a ponto de falar, olha, só vou liberar quando eu descobrir o que está acontecendo. E o médico faz vários exames, te dá atenção, vai ali toda hora perguntar se você está bem na sala de medicamentos, né, de medicação. Então, você conhece pessoas que fazem de qualquer jeito e pessoas que fazem por excelência. Isso se chama respeito e valorização. Pessoas assim ampliam o nível da sua influência e acabam se tornando influentes. Guarde 3 coisas importantes. Não ensinar o que se sabe é uma falta de respeito. Então nós devemos ensinar o que se sabe. Isso se chama generosidade mental. A gente tem que praticar o que se ensina. Isso se chama coerência. E a gente também tem que perguntar o que não sabemos. Isso se chama humildade. Então, são treinamentos importantes que fazemos para que a gente melhore a nossa influência, e isso amplia o nosso nível de influência entre as outras pessoas. Isso se chama treinamento. Você precisa treinar, você precisa praticar. O quê? 2 coisas: respeito e valorização. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento agora todas as pessoas que oram comigo nesse momento, que elas sintam, meu Deus, a necessidade de respeito e de valorização, como Noé tinha, como nós lemos na tua palavra. Noé conseguiu salvar a sua casa, a sua família, mas antes, com respeito a todos aqueles que zombavam dele, ele pregou a tua palavra. Ele ensinou que haveria de vir um dilúvio, ou seja, ele ensinou o que sabia. Ele ensinou o que ele sabia e ele praticou o que ele sabia. Ele sabia que viria um dilúvio e ele construiu uma arca, ou seja, praticou o que ele sabia. E o que ele não sabia, ele perguntou ao Senhor, e o Senhor o instruiu, o deu a direção. Embora somente a família dele creu, ele conseguiu esse grande prodígio. O nível de influência dele se aumentou, porque após o dilúvio, meu Deus, ele se tornou o rei da terra, aquele que poderia de novo povoar a terra. A tua palavra faz isso conosco, meu Deus. Ela dá instruções e instruções. Se nós seguirmos a tua palavra, erraremos muito pouco. Então ajuda-nos a dar ouvido ao que o Senhor tem para nós. E abençoe o dia dessa pessoa. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.